Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. Capítulo I. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. O objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. As normas desta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Artigo 2. Fundamentos. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, a dignidade e o exercício da cidadania. Artigo 3. Aplicação da lei. A lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica, independentemente do meio utilizado ou do país da sede da empresa, desde que o tratamento ocorra no território nacional, tenha por objetivo oferecer bens ou serviços a pessoas localizadas no Brasil, ou que os dados tenham sido coletados no território nacional. Artigo 4. Situações em que a lei não se aplica. A lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente particulares e não econômicos, para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, para fins de segurança pública, defesa nacional ou investigação penal, ou a dados provenientes do exterior que não sejam compartilhados com agentes brasileiros. Artigo 5. Conceitos. Para os fins desta lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, dado pessoal sensível, informação sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, dados de saúde ou vida sexual, dados genéticos ou biométricos, dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, titular, pessoa natural a quem os dados se referem, controlador, pessoa responsável pelas decisões sobre o tratamento de dados, operador, quem realiza o tratamento em nome do controlador, encarregado, pessoa indicada para comunicação entre controlador, titulares e a autoridade nacional. Tratamento, qualquer operação realizada com dados pessoais como coleta, produção, acesso, armazenamento, utilização, compartilhamento ou eliminação. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados. Artigo 6. Princípios da proteção de dados. O tratamento de dados pessoais deve observar os seguintes princípios: finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. Capítulo 2 do Tratamento de Dados Pessoais. Artigo 7. Hipóteses de tratamento. O tratamento de dados pessoais somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: mediante consentimento do titular, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, pela administração pública para execução de políticas públicas, para realização de estudos por órgão de pesquisa, para execução de contrato, para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para proteção da vida, para tutela da saúde, para atender interesses legítimos do controlador, ou para proteção do crédito. Artigo 8. Consentimento. O consentimento deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. O titular pode revogar o consentimento a qualquer momento. Artigo 9. Direito à informação. O titular tem direito a receber informações claras sobre o tratamento de seus dados, incluindo finalidade, forma e duração do tratamento, identificação do controlador, compartilhamento de dados e direitos do titular.
Artigo 10. Legítimo interesse. O tratamento baseado no legítimo interesse do controlador deve considerar finalidades legítimas e respeitar os direitos e liberdades fundamentais do titular. Artigo 11. Dados sensíveis. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer com consentimento específico do titular ou em hipóteses previstas em lei, como cumprimento de obrigação legal, políticas públicas, pesquisas, proteção da vida ou tutela da saúde. Artigo 12. Dados anonimizados não são considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização puder ser revertido. Artigo 13. Órgãos de pesquisa podem acessar bases de dados para estudos em saúde pública, desde que observadas medidas de segurança e anonimização. Artigo 14. Dados de crianças e adolescentes. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ocorrer em seu melhor interesse e, no caso de crianças, depende do consentimento de pelo menos um dos pais ou responsável. Artigo 15. Término do tratamento. O término do tratamento ocorre quando a finalidade for alcançada, quando terminar o período de tratamento, quando houver solicitação do titular ou quando houver determinação da autoridade nacional. Artigo 16. Conservação de dados. Mesmo após o término do tratamento, os dados podem ser conservados para cumprimento de obrigação legal, estudo por órgão de pesquisa, transferência a terceiro ou uso exclusivo do controlador com anonimização. Capítulo 3º. Direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural possui titularidade sobre seus dados pessoais e tem garantidos os direitos de liberdade, intimidade e privacidade. Artigo 18. O titular tem direito a obter do controlador confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, anonimização ou eliminação de dados, portabilidade, informação sobre compartilhamento, informação sobre possibilidade de não fornecer consentimento e revogação do consentimento. Artigo 19. A confirmação de tratamento ou acesso aos dados deve ser fornecida imediatamente em formato simplificado ou em até 15 dias em declaração completa. Artigo 20. O titular tem direito de solicitar revisão de decisões tomadas exclusivamente com base em tratamento automatizado de dados. Artigo 21. Dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos não podem ser utilizados em prejuízo do titular. Artigo 22. A defesa dos direitos dos titulares pode ser exercida judicialmente, de forma individual ou coletiva. Capítulo 4. Tratamento pelo poder público. Artigo 23. Órgãos públicos podem tratar dados pessoais para a execução de políticas públicas, desde que informem a finalidade e indiquem um encarregado. Artigo 24. Empresas públicas e sociedades de economia mista seguem regras de direito privado quando atuam em regime de concorrência. Artigo 25. Os dados devem ser mantidos em formato estruturado e interoperável para facilitar o compartilhamento entre órgãos públicos. Artigo 26. O compartilhamento de dados pelo poder público deve atender finalidades específicas de políticas públicas. Artigo 27. A comunicação de dados do poder público para entidades privadas depende de consentimento do titular, salvo exceções legais. Artigos 29 a 32. A autoridade nacional pode solicitar informações sobre tratamento de dados pelo poder público e recomendar medidas para garantir conformidade com a lei. Capítulo V. Transferência internacional de dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados é permitida quando o país de destino possuir grau adequado de proteção de dados ou quando existirem garantias contratuais adequadas. Artigos 34 a 36. A autoridade nacional avaliará o nível de proteção de dados de outros países e poderá estabelecer cláusulas e regras para transferência internacional. Capítulo 6. Agentes de tratamento. Artigo 37. Controladores e operadores devem manter registro das operações de tratamento de dados. Artigo 38. A autoridade nacional pode exigir relatório de impacto à proteção de dados. Artigo 39. O operador deve seguir as instruções do controlador. Artigo 40. A autoridade nacional pode estabelecer padrões de interoperabilidade e segurança. Artigo 41. Encarregado. O controlador deve indicar um encarregado responsável pela comunicação com titulares e com a autoridade nacional. Artigos 42 a 45.
Responsabilidade: o controlador ou operador que causar dano em razão do tratamento de dados pessoais deve reparar o dano. A responsabilidade pode ser solidária entre os agentes envolvidos. Capítulo 7. Segurança e boas práticas. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas técnicas e administrativas para proteger dados pessoais. Artigo 47. A obrigação de garantir a segurança dos dados permanece mesmo após o término do tratamento. Artigo 48. Incidentes de segurança que possam causar risco aos titulares devem ser comunicados à autoridade nacional e aos titulares. Artigo 49. Os sistemas devem ser estruturados de acordo com padrões de segurança e governança. Artigo 50 e 51. Controladores e operadores podem criar programas de governança em privacidade e boas práticas para tratamento de dados. Capítulo 8. Fiscalização e sanções. Artigo 52. Em caso de infração à LGPD, podem ser aplicadas sanções administrativas como advertência, multa, publicização da infração, bloqueio ou eliminação de dados, suspensão do banco de dados ou proibição da atividade de tratamento. Artigos 53 e 54. A autoridade nacional definirá metodologias para cálculo das multas e aplicação das sanções. Capítulo 9. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Artigo 55. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, autarquia responsável por zelar pela proteção de dados pessoais no Brasil. Artigo 55. A 55. ANPD possui estrutura composta por Conselho Diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados, Corregedoria, Ouvidoria e unidades administrativas. Compete à ANPD fiscalizar o cumprimento da LGPD, aplicar sanções, elaborar diretrizes e promover a proteção de dados pessoais no país.